Você veio para Curitiba, né? Já veio casado ou não? Então, a gente casou no Rio de Janeiro. Casou no Rio. A gente casou em Búzios, que foi a primeira viagem que a gente fez junto. Legal. Né? Quando ela foi pro Rio, eu vinha para Curitiba e tudo mais. E aí a primeira viagem, tipo, final de semana que a gente saiu para viajar, saindo das nossas cidades, a gente foi para Búzios. Eu levei ela para Búzios para conhecer. Eu sou apaixonado pela cidade. E aí ela também se apaixonou, gostou. E aí a gente teve essa ideia. Vamos fazer um negócio diferente, vamos casar em Búzios, vamos casar em Búzios. Que chique, né? E aí, nossa, mãe do céu, se a gente pudesse voltar atrás, a gente não teria feito. Mas, enfim, porque assim, foi um transtorno, entre aspas, né, com tudo. Imagina, você fazer um casamento numa cidade em que nenhum dos dois moram na cidade. Sim, Como é que você né? controla, Tudo. como é que você organiza, como é que você tá lá nas reuniões com toda a parte de cerimonial, essa coisa toda, você não tá. Né? Compra, venda, arrumação, locação, não tem assim. nada. Né? Então, enfim, essa coisa toda. E outra, minha família não mora em Búzios. Minha família mora no Rio. Toda a logística. Mora no Rio e mora fora do Rio. E a família dela de Curitiba, de Cascavel e Foz. Então, tipo assim, minha irmã mora nos Estados Unidos. E aí teve um casal de amigos que eram nossos padrinhos e moravam em Londres. Então, assim, foi uma loucura só. Graças a Deus deu tudo certo. Deu tudo certo, que bom. Mas é o que eu falei, né? Pela questão de logística, hoje, a gente repensando, a gente não faria. Tá? Mas aí a gente casou lá e aí foi um mês depois eu tava chegando em Curitiba já com mala e cuia. E a pergunta, né, que não quer calar, vivência de viagens, tudo. A lua de mel, foi no Brasil ou foi fora? Não, a lua de mel foi fora. E assim, então, para falar um pouquinho da lua de mel, vamos lá. Eu tenho um sonho, né, para que ainda vai ser realizado, como você falou no início, falando da parte nacional, de conhecer todas as 27 capitais. Né? E a gente, faltam 9 para conhecer. 9. Então, no Brasil, falta isso daí. Tá muito mais pro lado do norte e nordeste, porque o resto, de baixo para cima, a gente já conheceu tudo. E na parte internacional, o meu sonho é de conhecer todos os continentes. Então, faltava a África e faltava a Oceania. Tá? E aí eu costumo falar que no último a gente vai fazer a Antártida para a gente poder ver, né, de repente, uma aurora austral, porque a parte de cima é a boreal, né? E a gente quer fazer um negócio bem diferente mesmo, para a gente fechar o nosso mapa. A minha esposa não conhece a Ásia ainda, então a gente provavelmente a próxima programação. Ela também não conhece a Oceania e não conhecia a África. Então a gente escolheu e optou pela África. Pela África, para lua de mel. Daí a gente fez 3 países na África de lua de mel e foi uma viagem fantástica, maravilhosa. Porque assim, é o que eu falo sempre com meus clientes, sabe? A questão cultural na viagem é muito importante. É muito legal você ir para Disney. É muito legal. É muito bacana, sabe? É muito legal ir para um resort, sabe? É muito legal. Mas também é muito bom você ir fazer a viagem cultural. E é o que eu falo, tem destino para tudo, sim, tá? Para todos os gostos. Todos. Tem gente que não gosta de fazer a viagem cultural. Então, essa pessoa, geralmente, não vai procurar um destino como Europa. Porque na Europa você... Nossa, tá no berço. É só história, né? É história. Você anda, tropeçou numa pedrinha, aquela pedrinha ali tem alguma coisa para te contar. É o que eu sempre brinco. E tem uns que gostam de sombra e água fresca, só curtir mesmo, prefere ir até o resort, não quer conhecer... Sem preocupação, não quero sair. Conhecer o local, não, quer curtir o momento, ficar, sabe, all inclusive, que é muito bom, já fiz, é maravilhoso também, louco, sabe? Então, e outros que gostam da diversão, entendeu? Então, vindo pra cá, um cliente me chamou, vai pintar umas férias aí, eu tô a fim de dar um pulo na Europa, mas... eu vou querer terminar minha viagem na Bélgica no Tomorrowland, porque eu tenho o sonho de ir num festival. Falei, vambora. Vamos organizar isso aí. Vai ser mó barato. Acontecer. Falei, vai ser mó barato para organizar, porque eu gosto dessa coisa do festival também, sabe? Dessas coisas assim. Enfim, daí a gente foi para a África e, cara, culturalmente é um absurdo. Absurdo. E agora o pessoal do Rio vai querer me correr atrás de mim. Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa, porque é beleza natural, com a mistura da cidade, sabe? Então, Rio de Janeiro é a cidade maravilhosa. Eu falo que Curitiba é a cidade maravilhosa de se morar, né? Porque aqui é tudo muito organizado, rua limpa.
Você tem a rápida para lá, a outra que desce, uma que corta. Assim, é muito fácil de andar e de viver em Curitiba. Tá? E eu me deparei com Cape Town, na África do Sul. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, é uma cidade tão organizada quanto Curitiba e tão bonita quanto Rio de Janeiro. Então eu fiquei tendencioso a achar que a cidade maravilhosa como um todo é Cape Town, tá? Olha assim, isso, que engraçado, né? E vou te falar que é um carioca falando, não tô falando contra o Rio, mas é uma cidade que eu não conhecia, como, nunca tinha ido para a África como um todo. A gente fez a África do Sul, tem uma história toda envolvida, né, com Mandela, com Apartheid, tudo, mas então é cultura mesmo. Você pode gostar, não gostar, ser a favor, contra, depende. Eu acho que a história da cultura, isso que eu ia falar, a questão histórica, a cultura é que é grande. E aí você tá lá, vivendo aquilo, eu tenho hoje mais capacidade de discutir se eu sou a favor ou contra, se eu gosto, se eu não gosto, se acho que aquilo ali foi legal, se aquilo ali não foi bom. Não, porque você tá dentro, né? Assim, entra e tá vendo, né? Sentindo o negócio, sabe? Sentir é diferente. Então a África do Sul nisso, mas a África do Sul tem algo a mais, sabe? Na questão cultural mesmo, eles amam o brasileiro. Então a gente andava nas feirinhas de rua, nossa, todo mundo queria conversar, queria que a gente fosse, que comesse a comida típica deles, sabe? Então, assim, foi uma viagem muito legal. E ainda teve o safari. Nossa. E o safari, sabe, assim, eu falo, me arrepio até hoje, porque é um destino que eu vou voltar na minha vida, eu tenho isso na minha cabeça, quero levar as crianças da família, porque isso vai ser muito impactante para eles, você estar a 2, 3 metros de uma manada de elefante, sabe, de uma alcateia de leão, e eles estão no habitat deles. Eles não estão ali dopados, sabe? Não tem um remedinho para eles estarem calmos. Não. As grades não estão. É o dia a dia ali. E é nosso maior medo, né? Eu me lembro que minha esposa virou. Minha esposa, porque assim, vamos lá, o Parque Kruger, né? Tô falando do safari, foi no Parque Kruger. E aí você tem algumas situações. Vocês podem ficar, a gente pode ficar em hotéis próximos, você pode ficar nos lofts. E você pode, inclusive, ficar numa casa de árvore dentro do parque ou numa cabana dentro do parque. Cara. A gente achou que era muito arriscado. A gente acabou de casar. A gente acabou de casar, né? Deixa a gente curtir, né? Talvez uma outra, né? aí e tal, por né? enquanto. Mas, enfim, a gente ficou num loft na beira do parque. E, cara, minha esposa acordou com o barulho das hienas bebendo água no rio. Aí ela abriu a cortina, olhou pro lado de fora, sabe? Tipo, isso não tem preço. Isso não tem preço, tá? E a gente andando, vendo girafa, zebra, e assim, 2, 3 metros da gente. E a gente tava com receio, ela perguntou pro guia, né? Falou assim, você tem uma arma aí no carro, né? Ele falou assim, não, isso é um safari... Não é um safari de caça, é um safari né? Não, mas não é pra matar nada, não. É minha esposa, não, mas não é pra matar, é pra dar um tiro pro alto caso, né? Não, fica tranquilo que a gente é bem treinado e tal, a gente sabe... Até onde chegar, enfim. A gente fez um safari de dia inteiro, a gente passou o dia inteiro andando com o mesmo guia, no mesmo carro, dentro do parque, que é um dos maiores parques naturais do mundo. Se não me falha a memória, ele tem fronteira com 4 países. Ele corta 3 ou 4 países. Então, assim, é imenso. E não tem a ingerência do ser humano. O ser humano não bota carne lá, comida, água. Os animais têm que se viver também. Então, eu até brinco quando eu converso com meus clientes e falo coisa, eu falo assim, se a zebra não acordar de manhã, se espreguiçar bem e tal, se alongar, para estar preparada para correr mais rápido do que o leão, ela vai virar comida. E o leão também tem que fazer a mesma coisa, porque se ele não correr mais rápido do que a zebra, ele vai ficar com fome. Enfim, mas a gente passou o dia inteiro lá e tudo mais, e teve numa hora que a gente estava numa manada de elefante, muito próximo a uma manada de elefante, e tinha muito bebê nessa manada, lindos. E o chefe da manada não gostou da nossa proximidade. E aí ele fez movimentos, né, corporais, sons, né, em que o nosso guia falou, gente, todo mundo senta, ninguém tira mais foto, ninguém fala mais nada e a gente vai se retirar. Porque o elefante, né, porque ele tá pedindo que a gente dê o espaço dele para ele. Vocês também perceberam uma... Não, confesso que não. Quando ele falou é que, por um acaso nesse momento, eu estava filmando. E aí hoje, vendo a cena, eu vejo nitidamente os movimentos do elefante. Mas na hora, você estava tão... porque é um encanto, né? Eu acredito. Você tá olhando ali, aquilo ali é
fora do comum. Então você não vai Imagina. reparar, eu acredito, em Não. coisas que... Teu olho tá só brilhando. Não. Aí dali a gente saiu e foi para Seychelles, né, que é um arquipélago de ilhas, fica na África, mais pro lado do Oriente, lá para cima, que também é encantador. Tem uma ilha lá que é um santuário de tartarugas, são as tartarugas gigantes. Então eu tenho 1,80 m, eu não sou pequeno. Tenho 1,80 m. As tartarugas em pé, se elas fossem ficar em pé, elas ficavam mais altas do que eu. Algumas seriam mais altas do que eu. Olha tanta gente. Então você imagina o tamanho, né? São tartarugas gigantes, e ali é um santuário praticamente delas, tá? Tem um passeio de caiaque, que é um caiaque, eu acho que de acrílico, ele é transparente, com aquelas águas cristalinas. Você, sabe, tá andando na ilha, tá olhando literalmente o fundo do mar. Gente, a África parece são coisas, ser são coisas assim, sabe, que eu falo que ninguém imagina. E a gente passou também pela Etiópia. E a Etiópia, a gente fez uma pausa na Etiópia por curiosidade. Eu tinha já lido vários blogs dizendo que o centro da Etiópia era um centro muito bonito, muito organizado e tudo mais. Eu falei, meu Deus do céu, será que a Etiópia tem esse contraste tão grande? Porque que a gente escuta é que É só a Etiópia fome, né? e realmente tem esse contraste. Então, foi uma viagem que, sabe, que me chocou muito nisso, porque é um contraste abissal, é um abismo, sabe? É uma coisa assim, tipo, daqui para baixo. Gente. E aí Muito grande. é muito grande, entendeu? Caraca. Então, é o que eu falo, isso a gente só vai vivenciar Não tem como. É só vendo, né? só presente, só na viagem. Então foi uma viagem muito interessante essa lua de mel aí, né, na África legal. por causa disso. Agora, falam inglês, né? Então, tipo, é um facilitador. Tanto em Seychelles também falam inglês, então é um facilitador, né? É uma coisa da viagem que a gente não curtiu muito foi o aeroporto de Addis Abeba, que é o da Etiópia. Não tem uma organização muito legal e é a base da Etiópia, né, da empresa que faz muita África. Então, é uma coisa que eu costumo falar e fazer. Desses 36 países, não 36 viagens, né, dos 36 países que eu já conheci, eu trago essas minhas experiências, entendeu? Então, tipo, eu procuro evitar para os meus clientes que eles viajem de Etiópia, porque eu sei que a base vai ser em Addis Abeba e não é um aeroporto tão confortável, Organizado. legal e tudo Tal, mais né? tão bacana assim. Entendi.